Hoje a gente vai abordar um assunto polêmico que surgiu recentemente. Muitas pessoas têm falado da Bárbara, do BBB, que ela tá sofrendo ou ela sofre com algum tipo de transtorno alimentar. Ela realmente parece ter esse comportamento estranho em relação à alimentação. Pelo menos pra quem tá vendo de fora, ela parece ter alguns comportamentos típicos de quem tem transtorno alimentar. E pra quem conhece um pouco sobre esse assunto e estuda a fundo, logo percebe esses sinais. Por exemplo, ela chupa limão em vez de comer, se recusa ou pula as refeições, constantemente fica se punindo por ter comido demais, enfim, esses são sinais bem claros. E eu normalmente não gosto de dar diagnósticos aqui sobre as pessoas e bater martelo, mas eu achei que isso seria um assunto muito importante pra gente debater aqui, até porque eu falo aqui sobre emagrecimento e eu defendo que a gente tem que viver sim uma vida saudável, com hábitos saudáveis até pra gente conseguir se tornar essa mulher poderosa que eu tanto falo aqui no canal. Mas com certeza eu não tô diagnosticando ninguém com esse transtorno, não quero que vocês pensem isso, a gente só vai comentar isso a fundo e as razões pelas quais a Bárbara pode estar tendo um transtorno alimentar. Então nesse vídeo a gente vai ver o que a psicologia explica sobre isso, como o mercado de trabalho interfere e também contribui para que esses transtornos ocorram, principalmente nas mulheres. E eu também vou contar um pouquinho da minha história em relação à compulsão e como eu saí disso, enfim, outros problemas que aconteceram. Vou contar tudo isso para vocês aqui. Mas antes de tudo, se você é novo aqui, muito prazer, meu nome é Helena Racha, eu sou atriz e estudante de psicologia. Aqui nesse canal a gente fala sobre emagrecimento, relacionamento, poder feminino. Eu trago análises aqui de mulheres pra gente conseguir se empoderar cada vez mais, enfim. Então não se esquece de curtir esse vídeo se você achou importante, se você achou legal, mandar pra alguém que precisa escutar isso, comentar aqui que outras coisas vocês querem ver no canal, que outros assuntos vocês gostariam de abordar, se inscrever e ativar o sininho pra ser prioridade no YouTube. Mas vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem diversos tipos de transtornos alimentares. Pelo que eu observei na Bárbara, a gente poderia dizer que ela teria, no caso, anorexia restritiva evitativa. E o que é isso? É um transtorno que está dentro do escopo da anorexia, que é caracterizado pelo fato da pessoa comer muito pouco ou evitar comer e não ter períodos de compulsão, ou seja, ela realmente come muito pouco e evita qualquer situação que envolva isso, envolva comida. O IMC dessas pessoas, índice de massa corpórea, é baixo e são essas características principais que a gente observa nesse tipo de transtorno. E o que gera anorexia? O que leva uma pessoa a querer parar simplesmente de comer? Claro que existem diversos fatores que podem influenciar nisso, mas o que muitas pessoas relatam é que as pessoas que sofrem com anorexia têm essa ideia inconsciente de querer chegar à pureza de alguma forma. Seja praticando jejum ou deixando de comer, a pessoa quer se aproximar de certa forma do transcendental, do sublime. Isso eu tô falando dentro de uma perspectiva psicanalítica interessante de se relatar. E essas pessoas têm realmente essa ideia de purificação, como se comer fosse um ato errado. E não fazendo isso ou evitando isso, você se tornasse uma pessoa mais limpa, vamos dizer assim. E esse tipo de transtorno tá ligado a uma pessoa com personalidade, na maior parte das vezes, muito rígida e controladora, que é diferente na bulimia. Na bulimia, a gente não observa esses traços de pessoas mais controladoras e resistentes. Já na anorexia, a gente observa isso muito claramente. Além disso, existem alguns tipos de trabalho que podem gerar essa propensão da pessoa ter esse transtorno. Trabalho como modelo, por exemplo, é um desses trabalhos. Inclusive, existe também essa pressão dentro do mercado de atores e atrizes. Eu sou atriz, como eu já falei pra vocês aqui, então eu posso dizer que a gente sofre muito com essa pressão estética, principalmente quem quer e quem gosta de trabalhar com TV e cinema, porque sempre tem um jeito determinado de ser, de parecer, que a gente tem que se encaixar, de entrar nos moldes. São sempre aqueles quilinhos a mais que você poderia emagrecer pra ficar melhor naquela foto, naquela fotografia, enfim. Eu, por exemplo, já passei por isso. Eu tive um momento de extrema compulsão alimentar por conta exatamente dessa cobrança excessiva, de querer ser magra a todo custo e buscar isso. E eu vivi um eterno efeito sanfona. Mas desde que eu aprendi todas as técnicas psicológicas pra me livrar disso e pra emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, isso nunca mais foi problema pra mim. E desde então eu perdi mais de 10 quilos que eu tinha ganhado por conta da compulsão e me tornei a pessoa saudável que eu tanto queria e desejava ser, mas não conseguia. Eu falei um pouco desse meu processo nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado. Mas basicamente eu vou concluir aqui
aqui o que eu aprendi com esse processo. O que eu aprendi é que extremismo leva a extremismo. Existe uma lei chamada lei do pêndulo e funciona mais ou menos assim. A gente sabe como é que funciona um pêndulo. Quando a gente vai muito para um extremo e solta esse pêndulo, ele tende a ir para o outro lado. E a vida imita essa lei. Quando você tem um problema com compulsão alimentar, muitas vezes você se descontrola num dia e tenta compensar isso no dia seguinte não comendo nada, por exemplo. Isso é uma tentativa falha de tentar encontrar algum tipo de centro, de equilíbrio. Mas acaba não dando certo, porque você não foi equilibrado desde o começo. Então a ideia que eu quero passar pra vocês aqui com esse vídeo é que não adianta, gente. A gente tem que buscar o equilíbrio. Não seja extremista. Isso nunca deu certo e não vai dar certo. Procure sempre manter o equilíbrio, porque o nosso corpo é muito sábio. Se você tá deixando de comer em um dia, ele vai querer estocar tudo. Não vai querer deixar você perder gordura, entendeu? Porque ele acha que você tá literalmente morrendo. Então não é muito melhor começar desde cedo a se alimentar bem, ter uma saúde boa, que são coisas que normalmente nós jovens tendemos a não valorizar. Não é melhor começar do jeito certo, começar de um jeito que você não vai perder massa magra, vai ter aquele bumbum empinadinho que você tanto quis e não consegue ter porque você fica perdendo massa muscular? É muito melhor começar desse jeito. Então eu advogo que a gente precisa ter uma vida saudável. Eu falo aqui de mulheres confiantes e muitas delas às vezes nem estão no peso exato que deveria ser segundo as revistas e segundo o que eles acham que deveria ser o certo. Mas o que foi muito curioso pra mim, ao meu respeito, é que quando eu comecei a entender as características psicológicas que me faziam ter esse sobrepeso, que me faziam ter essas compulsões, que me faziam ter esses extremos, e quando eu parei simplesmente de usar a comida pra me confortar, para preencher um vazio interno, eu automaticamente emagreci, sem esse esforço catastrófico de ficar fazendo dieta restritiva e coisa e tal. É uma coisa natural do nosso corpo. Quando você não tá estressado, tudo isso vem e flui naturalmente. Então eu achei que seria muito interessante a gente falar sobre isso aqui no canal, porque é um assunto que afeta muita gente, afeta muitas meninas. E o que eu defendo é que a gente tem que sempre procurar uma vida saudável. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já curte o vídeo aí se você gostou, manda pra alguém, pra algum amigo que precisa escutar isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.